Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Império das Tintas, em Uberlândia, Araguari, Monte Carmelo e agora em Patos de Minas. E Casa do Pintor, em Uberaba e Araxá. Participe da promoção Cores da Sorte. Você vai ver hoje aqui no Band Cidade. Produtores brasileiros de ovos estão preocupados com os altos custos da produção. Empresários buscam alternativas para melhorar o escoamento da produção no noroeste de Minas. Hábitos saudáveis fazem diferença para suportar as alterações hormonais. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, que está no ar. Boa noite. Produtores e empresários participaram de uma reunião em Unai, no noroeste do estado, em busca de solução para um problema que tem preocupado. Eles querem uma saída para o escoamento da produção. Uma possibilidade é a ferrovia que ligará duas regiões importantes. Se Unai hoje é referência por ter uma agricultura modelo e tecnologia de ponta, é através de eventos como o Fórum Regional de Agricultura que se planeja as ações futuras para o campo. O secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, André Merlo, fez uma avaliação da atual realidade da agricultura no estado, reconhecendo o papel de Unai. Bom, primeiro tem que parabenizar o Unai, né, por ser a primeira do ranking hoje de grãos, né, e o noroeste de Minas como um todo, como primeira região também de grãos. As autoridades compuseram uma mesa de debate. O presidente da Campo, Emiliano Botelho, apresentou alternativas de viabilidade para a tão sonhada ferrovia que irá melhorar o escoamento da produção. O traçado existe, que 10 empresas estão disputando quem vai construir, empresas do porte que nós vimos ali, e esperar realmente que aconteça, porque o sistema produtivo e de armazenagem está pronto. E essa discussão da ferrovia aqui para o Unai, ela é extremamente importante para baixar custo, para o Brasil ser mais competitivo e essas regiões que têm vocação para produzir, poder se desenvolver, gerar emprego, renda. Eduardo Caleia, especialista em desenvolvimento, fomento de novos negócios do Brasil, trouxe mais esperança para os agricultores quando tornou-se público o planejamento do investimento da ferrovia que vai ligar Corinto até Anápolis. O governo conseguiu sanar as dúvidas relativas ao investimento do capital. Ele vai estar comprando a capacidade desse gestor da infraestrutura, e vários operadores vão poder se candidatar a operar a ferrovia. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes de Patrocínio, no Triângulo Mineiro, implantou o sistema de estacionamento rotativo no município. Durante o mês de setembro, os monitores da empresa responsável pelo parquímetro estarão nas ruas informando e orientando os motoristas sobre a utilização do equipamento e as possíveis formas de pagamento. A queda nos preços da soja e do milho favorece as cadeias produtivas de aves e suínos. Representantes dos dois setores se reuniram para discutir a situação atual. Com excesso de oferta, os preços do milho e da soja, principais componentes da ração animal, despencaram no mercado. Isso reduz um pouco a pressão sobre o custo dos insumos para a suinocultura e a avicultura. No entanto, exigências legais, sobretudo para a contratação de mão de obra, ainda impactam negativamente nos bolsos dos criadores. Por isso, os integrantes da Câmara estão discutindo propostas de mecanismos para evitar grandes altas e baixas nos preços dos insumos. Quanto mais estável for o mercado, maior será a tranquilidade para os criadores. Temos que encontrar um meio termo em que as integrações consigam trabalhar com uma uniformidade maior e que todos tenham a sua margem, porque todos precisam de margem para trabalhar. Tem que ter uma política de regulação de oferta e regulação de preços não, mas com leilões estratégicos, o que já está acontecendo. Então isso acho que é uma questão de aprimorar. A indústria também, ela tem que trabalhar mais com o mercado, com fechamento futuro. Isso vai permitir com que um maior volume de produtos seja comercializado com antecedência e balize melhor os preços da soja e do milho. Após ter crescido quase 4% em julho desse ano, a atividade do comércio recuou em agosto, segundo o indicador Serasa Experian.
A queda foi de 0,4% no movimento dos consumidores nas lojas de todo o país. Comparado com o mesmo período do ano passado, houve alta superior a 4%. Com estes resultados, o movimento dos consumidores no comércio acumulou, no período de janeiro a agosto de 2014, alta de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Esta foi a mais fraca expansão registrada pela atividade varejista em 11 anos. Produtores brasileiros de ovos estão preocupados com os altos custos de produção. Em muitas granjas, as aves estão sendo descartadas. Só na última semana do mês de agosto, a queda nos preços chegou a 20%. O excesso de ovos no mercado, somado à baixa demanda, provocou a maior queda nos preços em agosto, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. Neste período, 2 fatores contribuíram fortemente para a redução do valor: a maior produção de ovos brancos e a entrada de ovos caipiras no mercado, que competem com os vermelhos. Em agosto, a queda na região de Bastos superou os 20%, principalmente para o ovo vermelho. Se a gente pegar na última sexta-feira, ainda caiu mais um pouquinho. O preço do ovo branco na região ficou de R$ 46,92 e para o vermelho de R$ 54,14. Isso o preço da caixa com 30 dúzias à vista. Nesta granja, em Olambra, interior de São Paulo, a produção é de 320 mil ovos ao dia. Por enquanto, o descarte de galinhas aqui é feito apenas para renovar os lotes de forma rotineira e não em função dos baixos preços. O que mais preocupa o produtor é a margem de lucro que vem se aproximando do custo de produção. Ele está bem perto, o custo de produção está em torno de R$50 e o ovo aqui na região está falando em 53, 53,50, ovo branco. Eu acho que nós trabalhando junto, melhorando a consumo e descartando um pouco aves, tá aí, acho que vai ser equilibrado de novo, vai voltar a ser um pouco melhor. Neste sistema automático de produção, uma alternativa aos ovos é a venda de esterco para adubo, que sai a R$ 130 a tonelada. 9 toneladas são produzidas ao dia. No ano passado, o consumo de ovos estava aquecido e os preços remuneradores para as granjas. A caixa com 30 dúzias custava entre R$ 65 a R$ 70 no varejo para os ovos brancos e, em média, R$ 80 para os vermelhos. Aumentou bastante o plantel de galinhas poedeiras, diminuiu a exportação e, por cima, ainda o poder de compra do povo também baixou. Está muito ruim, acho que a economia do Brasil e compra menos ovo. No início de setembro, o aumento no consumo de ovos, típico de todo começo de mês, reduziu um pouco a margem de queda, porém de forma limitada. Por enquanto, não há previsão para a recuperação dos preços. Vem caindo com bastante intensidade, inclusive se a gente for comparar com o mesmo período do ano passado, os preços dos ovos brancos já estão menores do que em finalzinho de agosto do ano passado, de 2013. O preço do ovo vermelho só que não está abaixo do ano passado, porque ao longo do primeiro semestre houve uma valorização muito alta, muito intensiva do preço do vermelho, né? O número de consumidores brasileiros inadimplentes cresceu mais de 5% em agosto, comparado ao mesmo período do ano passado. A pesquisa foi feita pelo SPC Brasil e ainda indicou que, ao final do mês, havia pelo menos 55 milhões de CPFs de consumidores com dívidas atrasadas. Segundo a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, os números tendem a aumentar até o fim do ano, devido à alta da inflação e ao encarecimento do crédito. Pouca gente sabe e, para evitar problemas, é preciso ficar atento ao vínculo que se cria quando é feito um simples contrato para serviço de limpeza. Perguntas como: quem detém os direitos trabalhistas do funcionário? E, em caso de acidentes, de quem é a responsabilidade? O repórter Léo Carvalho foi em busca das respostas. O maior percentual no ramo de terceirização vem de empresas que trabalham com produtos de higiene. Call center, universidades federais e particulares e telefonia também adotam o sistema. Para este empresário, é um bom negócio. Primeiro que ele possibilita as empresas a concentrar na sua atividade principal, fazendo com que ela tenha uma produtividade muito maior, deixando a gestão desse trabalho, a limpeza, portaria, vigilância, todos esses serviços a cargo da terceirizada.
Ainda segundo o empresário, a empresa que contrata os serviços terceirizados não tem nenhum compromisso trabalhista com os funcionários. Que qualquer ação trabalhista, qualquer acidente de trabalho que venha a ocorrer com aquele colaborador, a responsabilidade é inteiramente da terceirizada. Para a advogada Viviane Parreira, nos últimos anos foram constatadas várias fraudes nos processos de terceirização trabalhista. Olha, nos últimos anos nós passamos por graves problemas aqui no Poder Judiciário com relação à fraude, sim, no processo de terceirização de serviços. Segundo ela, tanto empresa quanto funcionário, a melhor forma de se proteger é com a informação. A pessoa precisa tomar conhecimento do que é ser uma pessoa terceirizada. Quer dizer, é aquela mão de obra fornecida a uma outra empresa que é a tomadora de serviços que vai fornecer o espaço, o equipamento e o trabalho em si. A advogada lembrou ainda que muitas empresas foram condenadas e tiveram de pagar as indenizações por fraudes trabalhistas. Por causa disso, elas passaram a analisar com mais critério as questões da terceirização. Basta verificar o contrato. Meu ponto de vista, se a pessoa está prestando serviços para uma empresa fornecedora de mão de obra sem qualquer idoneidade financeira, sem dúvida alguma, a tomadora de serviços irá arcar com esse ônus. No próximo bloco tem saúde aqui no Band Cidade. Hábitos saudáveis fazem toda a diferença para suportar as alterações hormonais. Os detalhes já já. Com chuvas e temperaturas oscilantes, as pessoas precisam redobrar a atenção quanto à dengue. A mistura de chuva e calor é um ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti. Apesar de ser simples a forma de controle, a maioria dos problemas ainda está dentro das residências. Os moradores devem tomar cuidado com o lixo em quintais, bebedouros de animais, calhas, sanitários, qualquer coisa que possa acumular água. Então é necessário que cada cidadão faça a sua parte e elimine os focos. A gravidez é considerada um ciclo delicado para as mulheres. Assim, alguns hábitos saudáveis fazem toda a diferença para suportar as alterações hormonais. A gravidez é um ciclo muito delicado para as mulheres. Assim, a prática de exercícios aliada a uma boa alimentação contribui para o bom andamento desta espera. A atividade física é fundamental para a gestante, porque ele traz condicionamento físico, o que facilita tanto a prevenção de doenças durante a gravidez, então no pré-natal, prevenção de diabetes, prevenção de pré-eclâmpsia. Ela fala ainda que algumas modalidades são mais indicadas para as mulheres em período gestacional e que não há um limite de tempo para a prática. Então ela vai fazer primeiro a avaliação do pré-natal, se ela pode iniciar junto do início dessa gestação com atividade física, porque ela está sem preparo, qual atividade fazer e em que frequência. Mariana está há 20 dias de dar à luz da primogênita Maria Eduarda. Ela acredita que o Pilates foi útil durante o período gestacional e irá auxiliá-la no pós-parto. Devido aos inúmeros benefícios que o Pilates pode trazer durante a gestação e também no pós-parto. A fisioterapeuta Thaís Miguel Martins acompanha Mariana há pelo menos 2 anos e fala sobre os benefícios que o Pilates trouxe para a vida da futura mamãe. O ideal é a mulher não esperar engravidar para procurar uma atividade física. Já ter essa prática saudável, tanto alimentar como de atividade física. E ela engravidando, se ela não tiver nenhuma complicação e tiver liberação do médico, ela pode continuar a atividade física, lógico, algumas modificações. Um dos exercícios mais indicados para mulheres grávidas é o The Horse, conhecido como o cavalo. A questão da frouxidão ligamentar e instabilidade das articulações. Então é muito comum as mulheres se queixarem de dores na síntese pública, que é no quadril e no joelho. Então, a atividade física ela auxilia a amenizar esses desconfortos ocasionados pela gestação. A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Capinópolis, no Pontal do Triângulo, promove o programa Hiperdia, reuniões semanais entre pessoas com problemas de hipertensão e diabetes. Os participantes recebem informações e um acompanhamento mais de perto que corrige os erros diários
e diários e proporciona uma melhor qualidade de vida. O próximo tema a ser abordado pela Secretaria Municipal de Saúde será a hanseníase e dores nas articulações. A preocupação com a doença é porque Capinópolis faz parte de um grupo de municípios da região inseridos em uma área considerada endêmica para a hanseníase. Em Uberaba, um empresário ganhou destaque depois de se dedicar à recomposição da natureza. O projeto criado por ele possibilita a entrega de 250 mil mudas para escolas e empresas. Com mãos ágeis e cuidadosas, Glória prepara os vasinhos plásticos que estarão recebendo sementes de plantas. Um trabalho cansativo, mas ao mesmo tempo gratificante. Gosta do que faz? Ixi, muito. O que a senhora acha de importante com relação ao trabalho aqui, principalmente sabendo que tudo começa justamente nesse trabalho da senhora? Acho que muito importante, né? Porque, igual você falou, daqui depois vem a sementinha, né? Nesta chácara de 2,5 hectares, localizada no condomínio Jockey Park, 4 pessoas trabalham diariamente em um projeto que vem se destacando para a melhoria do meio ambiente. O projeto Pegue e Plante, desenvolvido por um empresário do ramo de veículos e também engenheiro civil, vem sendo destaque em cerca de 5 estados. Tudo isto porque são plantadas anualmente cerca de 250 mil mudas, que são entregues gratuitamente para escolas, empresas e outros segmentos da sociedade. Paulo caminha pelo que chama horto particular, mostrando exemplares de 150 espécies de mudas de árvores do Cerrado, vindas da Universidade de Pernambuco. Apresenta com carinho este pau-brasil legítimo com espinho vindo do Recife. Projeto que se iniciou em um bate-papo familiar. Vamos plantar uma semente e doar uma muda para cada uberabense. Isso lá em 2005. E fizemos isso no primeiro ano. A distribuição se tornou um pouco difícil porque nem todo mundo quer plantar, nem todo mundo pode, nem todo mundo gosta. E acabou, então, começando o projeto dessa forma. O objetivo é tentar criar uma preocupação para jovens e adultos da importância de se preservar o meio ambiente, cada dia mais devastado pelo homem. O primeiro era doar uma para cada uberabense. A partir daí, nós começamos a distribuir para as escolas, universidades, prefeitura, clube de serviço como o Lions. Paulo e sua equipe trabalham no projeto que já ganhou adeptos em várias cidades no Brasil. E apesar de um gasto mensal de R$10 mil, todas as plantas são entregues aos interessados de forma gratuita. Nós já plantamos mais de 150 espécies e, na verdade, hoje talvez até tenha mais, mas pela diversidade que vocês podem ver aqui, você vê que realmente cada canteiro desse aí é um tipo de muda, é uma espécie. Uberaba Esporte faz a estreia em casa contra a Ituiutabana. A bola rolou pela Série B do Mineiro no final de semana. A nossa equipe mostra tudo depois do intervalo. Agora o esporte. A final da 13ª edição da Copa Futel de futebol de campo será no domingo. Pela primeira divisão, disputam o título Shopping Park Futebol Clube contra Cruzeiro do Sul. Já na divisão de acesso, a disputa será entre Aclimação Futebol Clube e Só Canelas. Foram 48 equipes participando da competição em mais de 120 jogos. A final da divisão de acesso será às 2 da tarde e da primeira divisão às 4. Os jogos serão no estádio João Avelange. Finalmente, os torcedores puderam ver a bola rolar pelo Mineiro da Série B. O Uberaba fez a estreia em casa contra a Ituiutabana. A nossa equipe mostra como foi a partida. Vaias para a equipe da Ituiutabana. Festa para o Uberaba Esporte com a presença do mascote Zebuzão. Crianças e a tradicional queima de fogos. O Colorado começa pressionando. Aos 7 minutos, cruzamento na área, Heraldo cabeceia e o goleiro do Galo do Pontal faz boa defesa. Aos 16 minutos, Uberaba novamente no ataque. Luizinho experimenta de fora da área e Thiago faz a defesa. Na sequência, escanteio cobrado e Heraldo, de novo, a bola bate na trave. Fim do primeiro tempo e o fantasma da ansiedade preocupa. Faltando só um pouquinho de sorte. Nós estamos na garra, jogando muito bem. Faltando só um pouquinho de sorte. Eu acho que o meio de campo tem que chegar mais perto do ataque
porque está muito distanciado o meio de campo e os laterais têm que avançar mais. O time ainda está, né, como se diz, a estreia, sentiu um pouco da pressão aí agora no momento. Começa o segundo tempo e o Colorado, aos 3 minutos, abre o placar. Luizinho cobra falta e a bola sobra para o capitão Heraldo, que não desperdiça e faz Uberaba 1-0. E não demorou muito para o Colorado ampliar. Novo cruzamento na área. A zaga da Ituiutabana bobeia e Jonathan Reis faz Colorado 2-0. E não parou por aí. Contra-ataque do Uberaba. Heraldo faz boa jogada, cruza na área. Novamente ele. Jonathan Reis fecha a goleada. 3-0. Nosso primeiro passo foi dado, que era a vitória. Fico feliz pelos 2 gols, mas mais feliz pelo resultado, pelo que o time produziu. Correu debaixo desse sol quente aí. Agora é descansar, que no sábado a gente tem outra guerra. Para o presidente do Uberaba Esporte, o plantel formado para a temporada é promissor. Olha, como é início de competição, eu acho que é dessa forma mesmo. O pessoal está um pouco travado, mas eu acho que no decorrer do campeonato o time vai se soltar e vai fazer um belo campeonato. Tem um bom plantel? Tem um bom plantel, foi escolhido a dedo, jogadores aí de primeira divisão de Minas, segunda, então são jogadores qualificados. Agora precisa virar um time e dar liga, né? Nós sabíamos da importância, né? Justamente por estar estreando dentro de casa. A gente não vinha de um dia de bons resultados nos amistosos, mas a gente tinha certeza que o grupo ele é forte, o grupo é bom e ia demonstrar isso dentro das 4 linhas hoje, valendo 3 pontos. Então tenho que parabenizar o grupo pela disposição, pela vontade, que em momento algum se desesperou. Agora o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Com o fim do primeiro turno, o Cruzeiro só tem motivos para comemorar. A equipe coleciona números melhores que de 2013. Acabou o turno do Brasileirão e o líder Cruzeiro sobrou. Tanto é que superou o Atlético 2012 e fez o melhor primeiro turno da era dos pontos corridos. Os 2 times alcançaram 43 pontos, mas a Raposa leva o melhor nos critérios de desempate. Claro que a gente fica feliz, né, por esses números colocados, como você fez aí, mas sim feliz pelo nosso momento, né, pelo nosso trabalho que vem sendo implantado. E a campanha do Cruzeiro no primeiro turno do Brasileirão impressiona ainda mais. Nunca, na mudança do turno para o retorno, a diferença de pontos para o segundo colocado foi tão grande. 7 pontos separam Cruzeiro e São Paulo. É difícil você chegar, né, como a gente chegou. E o mais difícil é se manter, né? A gente está mais uma vez aí brigando por títulos. É isso que a gente tem que almejar, porque só marca história quem ganha títulos. Os bons números trazem uma boa perspectiva. Em 10 edições do Brasileiro de Pontos Corridos, em 7 delas, o time que liderou o turno acabou campeão. No Atlético Mineiro, o clima também é de tranquilidade. O Galo vem de 2 vitórias, uma pelo Brasileirão e outra pela Copa do Brasil. De preocupação mesmo, só o departamento médico. Leverkusen curte a tranquilidade, curte o bom momento do Atlético. Com 30 pontos, a equipe encostou no G4. São 5 jogos sem derrotas, contando as 2 vitórias sobre o Palmeiras na Copa do Brasil. E tem mais, já são 5 partidas sem sofrer gol. Difícil de acontecer, né? Vista a qualidade dos adversários, o equilíbrio que é o Campeonato Brasileiro, né? Acho que é uma marca a ser comemorada. Mas a tranquilidade para por aí. Os médicos do Atlético têm trabalhado, viu? E Leverkusen quebra a cabeça para montar a equipe para o jogo contra o Corinthians, quinta-feira em São Paulo. A lista de problemas, extensa na partida contra o Botafogo, deu até uma diminuída. Gemerson, Alex Silva, Leandro Donizete e André retornam de suspensão. Diego Tardelli volta da seleção brasileira. Mas Leverkusen ganhou uma outra dor de cabeça. Rafael Carioca rompeu o músculo adutor da coxa esquerda. Lesão grave, sem previsão de retorno.
Os atletas da equipe paralímpica de natação do Praia Clube integram a seleção brasileira principal na terceira semana de treinamento e avaliação, que acontecerá do dia 21 ao dia 27 de setembro em São Caetano do Sul, interior de São Paulo. Gabriel Tomelin, Guilherme Silva, Ruiter Gonçalves e Verônica Almeida participam antes da segunda etapa do Campeonato Brasileiro Paralímpico em São Paulo na próxima semana. O técnico da equipe, Alexandre Vieira, também vai se unir aos atletas na seleção. Amanhã e quinta-feira, a Prefeitura de Uberlândia realiza o Congresso Municipal de Educação, Plano Municipal de Educação por uma Cidade Educadora. O evento tem a finalidade de elaborar o Plano Municipal de Educação de forma democrática e popular com os profissionais do magistério, sindicatos, ONGs, conselhos municipais e sociedade civil em geral. O Band de Cidade de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você.